leitura da sua palavra e por meio da exposição da mesma, para o nosso conforto, nosso consolo e nossa santificação. Vamos então voltar, irmãos, ao segundo livro de Samuel, capítulo de número 19. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 19. Nós faremos a leitura do versículo 8 ao versículo de número 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 19, de 8 a 23. Então, os irmãos, atentamente, acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Lembre-se sempre, irmão, que quando a palavra de Deus é lida, Deus está falando conosco. Quando a palavra de Deus é lida, Ele fala conosco. Então, veja o que Deus nos fala nesse trecho de 2 Samuel 19, de 8 a 23. Então, o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então, o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto, moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei a fim de fazê-lo passar o Jordão. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram, para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso, sou o primeiro que, de toda a casa de José, descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. E lhe jurou. Vamos orar?
Ó Deus santo e bendito, ó Pai, abençoa-nos, ó Deus, na exposição da tua palavra que foi lida. E, ó Deus, que nós meditemos no perdão que Jesus Cristo, o Rei, deu a nós. E por meio dele, como nós fomos reconciliados contigo, ó Deus. Nós, aqueles que lhe ofendem, aqueles que pecam contra o Senhor, fomos reconciliados pelo Rei Jesus para ter paz contigo, ó Deus. Que ao meditar na história de Davi, nesse trecho da tua santa palavra, nós aprendamos de Cristo, sua graça reconciliadora, e sejamos cheios de júbilo e gratidão pelo Senhor Jesus Cristo e seu amor reconciliador por nós. Assim nós oramos, com o perdão dos pecados e o auxílio do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no episódio anterior, que nós vimos no domingo passado, nós vimos Davi lamentando a morte de Absalão, como se ele não fora grato pelos homens que se dispuseram a entrar na batalha por ele. Lembram-se? Quando os homens de Davi chegam da batalha para anunciar-lhe que Absalão era morto, o opositor, mesmo sendo filho, aquele que ameaçava Davi e que lhe havia tirado o trono de forma ilegítima, esses homens chegam junto com Joabe para serem recebidos pelo rei com alegria, mas encontram o rei lamentando-se, chorando a morte de Absalão. E Joabe, que era então comandante da guarda de Davi e sobrinho de Davi, disse a Davi: levanta, ó rei, vai ter com seus homens, porque eles estão desgostosos com sua atitude. Estes homens se expuseram à morte por tua conta. Eles se colocaram em ameaça da guerra por amor de ti. E agora choras pelo teu filho que queria te matar? E então Davi, advertido, exortado por Joabe, se levanta e vai à porta da cidade, num movimento que significa que ele está voltando a julgar Israel. Ir à porta e assentar-se à porta é um movimento que um juiz faz, alguém que está sobre o governo de uma cidade. E o versículo 8 diz isso: então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei voltou a reger o seu povo, ou seja, está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Então, o povo que estava com Davi, o povo que estava ao lado de Davi, naquela batalha Davi versus Absalão, veio se apresentar a Davi, uma vez que ele agora se dispôs a governar novamente sobre o povo, porque Joabe o exortou. Mas o restante de Israel voltou para a sua casa. Por quê? Porque o restante de Israel, que não era um grupo pequeno, pelo contrário, era maior do que o grupo que estava com Davi, o grupo de Israel havia feito a aliança com Absalão, o traidor. E agora eles não sabem o que Davi fará com eles. Imagina agora o restante das tribos de Israel. Agora que Absalão foi morto, e é Davi que volta a se assentar no trono, o restante de Israel não sabe o que acontecerá. Porque Davi agora tem o poder da espada. O que ele fará conosco, nós que o traímos? O que ele fará conosco, nós que abandonamos por conta de um traidor que era Absalão? Então, esse texto, ele traz esta pergunta. O contexto anterior a esse texto, ele carrega essa pergunta. O que vai acontecer com os que se rebelaram contra Davi, agora que Davi voltou ao trono? E outra pergunta ainda mais, Daniel. Davi teria capacidade de unir o povo novamente? O que aconteceu foi uma guerra civil. O povo estava separado, uns com Davi, outros tantos com Absalão. E agora? Davi conseguiria estabelecer a unidade de Israel novamente? São perguntas que o texto levanta. Davi será que se reconciliará com os traidores dele? Davi promoverá a paz ou não? Ou ele vai exterminar os que traíram a ele? Daí, meus irmãos, esse texto, e a gente tem que começar assim o sermão, ele nos lembra da nossa condição diante de Deus. Ele é a nossa condição diante de Deus. Nós traímos o rei.
Nós pecamos contra o nosso rei. O que o nosso rei fará conosco? Ele vai nos reconciliar com ele? Ou ele vai nos destruir? Nós estamos como os homens de Israel aqui. Envergonhados foram para casa e não querem se encontrar com o rei, porque temem serem destruídos pela ira justa do rei. Nós somos assim também diante de Cristo Jesus. O que Cristo fez conosco? Ele nos reconciliou por meio da sua morte. Este rei poderoso que é Jesus Cristo nos fez de inimigos amigos. Ele nos reconciliou consigo mesmo através de sua morte, de sua obra. Esse texto fala de Jesus Cristo através da imagem de Davi. Vamos ver como isso se dá então no texto? Vamos lá? Olha o versículo de número 9. Depois que Davi se levanta e passa a voltar a julgar sobre o governo do povo. Olha só. Versículo 9. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, que haviam voltado cada um para a sua casa, andava discutindo, altercando aí, entre si. Eles discutiam entre si, dizendo: o rei, de fato, tirou-nos das mãos de nossos inimigos. Ele nos livrou das mãos dos filisteus. Ele fez muita coisa em nosso favor. Eles estão relembrando o que Davi fizera com eles desde o início que Davi assumiu o trono. E aí continua. E agora ele teve que fugir da terra por causa de Absalão. Então, ou seja, e aí veja o versículo 10. Absalão, este Absalão, a quem nós ungimos sobre nós. Ou seja, nós temos uma parcela de culpa aí. Nós somos culpados também. Davi, esse rei que nos fez bem, que venceu nossos inimigos, que nos tornou uma nação, que nos tornou um povo, esse rei foi traído por nós, porque nós pegamos o rebelde Absalão e demos apoio a ele. Nós o ungimos. O que nós faremos agora? Como é que nós seremos tratados por Davi? Nós que o traímos. E aí o versículo de número 10 diz assim: Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então, o que está acontecendo aqui entre Israel? As tribos estão discutindo, aquelas tribos que haviam, a Isabela Gomes, minha irmã, apoiado Absalão anteriormente, elas estão discutindo o próximo passo, o que eles farão? E aí a discussão é: olha, Absalão está morto. Aquele que nós confiamos e ungimos, morreu. E quem vai reinar é Davi. Por que nós estamos aqui esperando ainda para termos com ele e fazê-lo voltar a ser rei? Só que é interessante aqui, irmãos, porque eles discutem essas coisas, mas eles não tomam a ação. Quem tomará a ação da reconciliação é Davi. Eles estão tão envergonhados, tão manchados pelo seu pecado, que eles sabem que há um problema, ou seja, Davi voltou a ser rei e nós o traímos. Então o que nós faremos? Ao mesmo tempo eles não têm coragem de ir a Davi. O texto diz que eles apenas discutem isso entre eles. Mas ninguém toma, Bruno e Vanessa queridos, uma posição. Quem tomará a posição, seu Guilherme? Quem tomará, Isabela, a posição? É Davi. É o rei que vai fazer o movimento da reconciliação. O que fica claro no versículo de número 11. Olha aí o versículo número 11. Vamos ver juntos? Então o rei Veja só, então o texto diz: o rei Davi mandou dizer. Então veja que o movimento da reconciliação, Isabelle, André, Luci, Tayane, o movimento, Kátia, da reconciliação parte do rei. É Davi que toma a iniciativa. Então o rei mandou dizer a Zadok e a Abiatar, que eram seus sacerdotes. E o que o rei disse a eles? Aos seus representantes? Ele diz assim: falai aos anciãos de Judá. Vocês se lembram, meus irmãos? Nós não podemos esquecer que Judá, que era a tribo de Davi, havia se aliançado com Absalão. Haviam traído Davi. A própria tribo dele se aliançou
com o seu filho traidor e assassino. Então veja o movimento que Davi faz. A traição de Judá é dura para Davi. Obviamente seria dura se fosse outra tribo, mas sendo a própria tribo dele, é mais dura ainda, é o povo dele. Tanto que ele se refere a alguns personagens aqui, da tribo de Judá, como meu osso, minha carne. Vocês são meus irmãos, vocês são a minha família. Então veja só, aí diz, falai aos anciãos de Judá, por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia, já chegou o rei até a sua casa. Então, aquela conversa do povo de Israel, nos versículos 9 e 10, que nós lemos, aquela discussão deles, já havia chegado a Davi. Davi já ouvira que havia uma discussão entre as tribos de Israel, e eles estavam propondo entre si a ida a Davi para reconhecê-lo como rei de fato. E aí Davi chega, diz a sua própria casa, através dos sacerdotes, vocês vão ser os últimos a me reconhecerem? A minha própria casa? A minha própria tribo? Os de Israel, os do norte, já estão pensando, de fato, em me restabelecer como é meu direito ao trono. E vocês estão aí sem falar nada. E é interessante que aquilo que Davi sofre aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo sofreria com maior intensidade. Ele fora rejeitado pelos da sua própria casa. A sua própria família não cria nele, lembra? O evangelista vai dizer, os seus irmãos, os de sangue, os filhos de Maria, não criam ainda nele. Posteriormente, passaram a crer. Mas no início do ministério de Jesus, não criam nele. Pelo contrário, achavam ele um estorvo. Tanto que os irmãos de Jesus disseram a ele, olha, revela-te logo ao mundo. Se tu és quem diz ser, revela-te ao mundo, porque estão cobrando nós aqui, estão pressionando e estão nos, de fato, oprimindo com pressão, então revela-te logo. Aí Jesus disse, não é a minha hora ainda, é hora de vocês. Mas a própria família de Jesus não cria nele, não dava crédito a ele. Na sua casa, na sua cidade, ele fora ameaçado de ser apedrejado. Quando ele esteve entre os que fora criado. Então Jesus sofreu dentro do lar. Ele mesmo disse, lembra? Não há profeta sem honra, a não ser o da sua própria casa, ou na sua própria casa. É por isso que você em casa, sendo crente, numa família de não crentes, é tão difícil para os da sua casa te darem crédito. E você pensa que você só que sofre com isso? Seu Senhor, Jesus, sofreu antes de você. E ele sendo santo, o que eu e você não somos. Plenamente. Estamos sendo santificados, mas não somos ainda. Então se os de casa reclamam de nós, ainda tem alguns motivos, nós damos alguns motivos. Então não se desespere, não se exaspere. O nosso Senhor passou por isso. Então tenham paciência com os de casa também. Procure viver de maneira santa para constrangê-los a, de fato, reconhecerem a sua transformação. Mas tenha paciência com eles. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo passou por isso. Ele não merecia isso, mas ele passou. Ok? Mas vamos lá. Olha só o que o versículo 12 diz. Davi continua mandando a mensagem aos de Judá pelos os sacerdotes. Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E aí veja só o versículo 13, o que Davi diz mais. E aqui é muito importante. Dizei a Amasa, não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Meus irmãos, Davi, ele tinha um tato para a política invejável. Ele tinha uma sabedoria política invejável. Vocês se lembram de Amasa? Amasa era também sobrinho de Davi, à semelhança de Joabe. Os dois eram sobrinhos de Davi. De mães diferentes, de irmãs de Davi diferentes, mas os dois eram sobrinhos. Lembra que Amasa foi colocado por Absalão como comandante do exército dele. Quando Aitofel se enforcou, e Absalão não tinha Joabe, porque Joabe fora com Davi, então ele olhou para Amasa e diz, você é meu primo, você vai me ajudar, você vai ser o meu comandante.
E agora Davi faz um movimento para ganhar o coração dos judeus. Ele diz assim, é como se ele dissesse assim: eu estou tão disposto a perdoar vocês que eu farei do meu comandante, ou comandante do meu exército, Amasa, que foi comandante do exército do meu filho que me traiu. Mas eu não tenho problema com você, Amasa. Você será o meu comandante. Eu estou disposto a perdoar. Mas aqui tem uma coisa, uma jogada de Davi muito inteligente. Ao mesmo tempo que Davi sinaliza para Amasa ser o comandante dele, e aí ele ganha o coração dos judeus, porque os judeus vão olhar para isso e falar assim: realmente ele nos perdoou. Para colocar o comandante que dirigiu o exército contra ele e mantê-lo no cargo é porque ele não guardou rancores. Porque é para ele dizimar esse povo todo. Principalmente quem dirigiu, né, a campanha contra ele. E ele mantê-lo no cargo. Só que o interesse de Davi também não era só político em ganhar o coração dos judeus com essa demonstração de perdão na prática, como punir Joabe. Porque lembram-se que Davi tinha dado uma ordem a Joabe: preserve o jovem Absalão. E Davi ficou sabendo que foi Joabe que matou Absalão. Então Davi, com uma atitude só, ele resolve dois problemas. Ele tira Joabe do quadro do comando do seu exército para vingar-se de Joabe, para punir Joabe pela desobediência, e com razão, porque Joabe não podia desobedecer o rei, e ao mesmo tempo faz um movimento que ganha o coração dos judeus, porque mostra o perdão que Davi concede, permanecendo Amasa no comando do exército. Olha só como isso é verdade, como ele ganha o coração dos judeus. Olha o versículo de número 14, vamos ver juntos? Com isto moveu o rei... como se fosse e mandaram dizer: volta ao rei. Com esse movimento, irmãos, Davi então ganha o coração dos homens de Judá como um só homem, ou seja, todo o povo de Judá agora está apoiando Davi, porque Davi mostra que está disposto a reconciliar. Davi mostra que está disposto a não dar paga pela traição, fazendo com que Amasa continue, melhor dizendo, sobre o exército de Judá. E aí o versículo 15 diz assim: então o rei chegou ao Jordão. Então ele está voltando, porque Judá mandou os emissários dizendo: pode voltar, rei. O Senhor ganhou o nosso coração. Nós ficamos felizes com a decisão de manter Amasa. Isso prova que o Senhor não tem rancor contra nós. Volta ao rei. E agora o movimento do versículo 15 é o rei voltando. Lá da Transjordânia, onde ele estava, foragido, refugiado, e agora ele volta, ele vai atravessar o Jordão e vai rumo a Jerusalém. Então olha aí o versículo 15. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Então a ideia é a seguinte: o rei está vindo da Transjordânia, do outro lado do Jordão, para Jerusalém. Isso ele tem que atravessar o Jordão para chegar em Jerusalém. O povo de Judá sai de Jerusalém para encontrar com ele em Gilgal, que ainda é região próxima de Jerusalém. Quando o rei atravessar o Jordão, eles vão se encontrar em Gilgal. E por que o povo faz isso? Porque era um movimento em que o povo honrava o rei. O povo ia mostrar a sua honra devida ao rei, o seu zelo com o rei, indo até o encontro. Não esperar o rei chegar, não. Eles vão até o rei para conduzi-lo a Jerusalém. Então era um movimento muito comum na época, quando se recebiam os reis ou figuras importantes, ir até ela para conduzir no restante do caminho até a entrada na cidade. E é aqui que acontece isso. E por que Gilgal? Por que o povo decide ir? E a ideia é que Davi estabelece, tá? Provavelmente aqui Davi, provavelmente, o texto não diz, mas provavelmente é Davi, porque é o rei, ele que dá os termos, é que marcou o encontro em Gilgal. Vocês vão me encontrar em Gilgal. E por que Gilgal? Gilgal foi o lugar em que, Gilgal, né, é o nome que Deus deu a um lugar lá em Josué. Porque quando o povo atravessa o Jordão, lembra que o povo está entrando na Terra Prometida, eles atravessam o Jordão e eles vão a Gilgal, aquele local. E lá, Deus diz a eles: hoje eu removi de vós o opróbrio do Egito. E o nome do local passa a ser Gilgal. O que significa isso? Removido o opróbrio. Então, a ideia é que nesse momento de reconciliação, de renovação, é que Davi, então, marca o encontro, provavelmente, ele marca o encontro do povo lá em Gilgal com ele. Irmãos,
eu passo aqui a duas aplicações importantes até aqui, no parte que nós vemos até aqui. Davi, então, mostra a sua disposição de reconciliar-se, mantendo a masa. O povo de Judá dá o coração a Davi, dizem volta ao rei, ele está voltando e vão se encontrar. Não se encontraram ainda não, vão se encontrar. E aqui nós paramos para duas aplicações importantes. Primeiro, é que Deus, através do rei Jesus, é quem toma a iniciativa para nos reconciliar consigo mesmo. O texto diz que os homens de Israel estavam pensando em como fazer a reconciliação com Davi, mas eles não tinham coragem de aparecer diante de Davi. Davi é que teve que tomar a atitude. Assim é o nosso problema. O nosso problema é o mesmo. Nós percebemos que há algo errado conosco, que nós estamos muito aquém daquilo que deveríamos ser. E nós não podemos resolver o problema. Não tem como, num passe de mágica, deixar de fazer o que é mal e passar a fazer o que é certo para que Deus nos aceite. Não por nós mesmos. Nós, por nós mesmos, discutimos o problema, mas nós não temos a solução. E é interessante que até mesmo você vê alguns programas conservadores falando dos problemas da sociedade, e eles trazem um diagnóstico perfeito, só que a solução é sempre errada. O diagnóstico é perfeito, só que a solução que promovem é sempre errada. É na educação, é no desenvolvimento tecnológico, mas isso não leva a uma melhora. Isso não traz melhora moral. Porque nós, como homens, podemos até reconhecer o problema, como Israel fez. Nós temos um problema aqui. Davi voltou ao trono e a gente não sabe o que fazer. Só que nós não temos a solução. A solução vem do rei. A solução é o rei que toma. É ele que promove. E é o que Jesus Cristo fez. Para que nós fôssemos reconciliados com Deus, Cristo, o rei, vai tomar atitude. É o que Paulo diz em Romanos. Olha só. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Veja que ele tomou uma atitude. Ele morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores. Não podendo nós ainda fazer nada para nos reconciliarmos com ele. Mas ele prova o amor dele por nós, fazendo algo por nós, morrendo em nosso lugar. Logo, uma vez tendo morrido em nosso lugar, muito mais agora, sendo justificados nós pelo sangue dele, seremos por ele mesmo, esse rei poderoso que é Cristo, salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos, lembra de Israel, inimigo de Davi, lembra de Judá, traiu Davi. Nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais ele nos abençoará agora, estando já reconciliados, para sermos salvos por sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que tomou a iniciativa. Porque por intermédio dele, agora nós recebemos a reconciliação com Deus. Romanos 5, 8, 11. Veja como é perfeito. Veja como a Bíblia fala de Cristo. Estou falando de Davi aqui. Mas isso aponta para um rei superior, que fez algo muito superior, incomparável. Davi é apenas uma sombra de quem Cristo é. A história de Davi fala de Cristo, do que ele faria, da reconciliação por meio da sua cruz. Irmãos, quão gratos em obediência. Quão gratos em obediência. Não se engane. Se você é grato a Cristo, verdadeiramente você mostrará isso em obediência. Quão gratos em obediência nós devemos ser para com o Senhor Jesus Cristo, que fez algo quando nós não poderíamos fazer isso. Nós estávamos perdidos, nós tínhamos consciência da nossa doença, mas nós não tínhamos remédio. Nós íamos morrer todos em nossos pecados. Aliás, nós estávamos já mortos em nossos pecados e delitos. E Cristo fez algo. Ele nos deu vida nele. Segunda aplicação. Davi sabia que tudo o que estava enfrentando era consequência do seu pecado. Lembra que a gente viu isso no sermão passado? Ele chora ao sair de Jerusalém perseguido por Absalão, porque ele sabe que isso é uma das correções que Deus está dando a ele por causa do pecado dele com Betseba. E quando Absalão morre, ele chora de novo, porque ele sabe que o filho que morrera era a prestação de conta de Deus com ele, porque ele pagaria Davi 4 vezes mais por causa da morte de Urias, esposo de Betseba. Então Davi sabe que aquilo tinha a ver com o pecado dele.
Mas ainda assim, Davi sabia que Deus havia dado misericórdia a ele. Deus havia poupado Davi, mesmo ele tendo pecado. Deus havia destruído Absalão, que se levantava contra o trono de Davi e contra a promessa de Deus de manter a casa de Davi de pé. Então, ele sabia que mesmo tendo pecado contra Deus, Davi, Deus lhe havia sido misericordioso e lhe havia perdoado o pecado. Davi não morreu por conta do pecado dele, aquele pecado específico. Agora a questão que nos vem com aplicação. Davi, ele não poderia ser outra coisa do que misericordioso naquele momento, porque ele sabia que tinha sido perdoado por Deus. Se ele foi perdoado por Deus, ele deve perdoar também. Se ele ofendeu a Deus e Deus o tratou com misericórdia, aqueles que me ofendem devem ser tratados com misericórdia. Davi estava vivendo, irmãos, o princípio que mais tarde foi articulado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3:13, diz assim: como o Senhor vos perdoou, assim também vós deveis perdoar uns aos outros. Como o Senhor vos perdoou. Davi havia sido perdoado por Deus. Davi agora perdoa. Porque ele entende que se ele foi perdoado, ele deve perdoar. Irmãos, nós temos o dever de perdoarmos uns aos outros. Não é opção, é dever. Se eu e você fomos perdoados, se você, meu irmão, pela graça, entendeu o que é ser perdoado, sendo você quem é, então nós temos, eu e você, obrigação diante de Deus de perdoar. Como nós vimos na parábola que foi lida aqui no nosso serviço litúrgico, a parábola do credor incompassível. O credor que foi perdoado por uma dívida muito maior não perdoou o seu conservo por uma dívida muito menor. Então Deus também não lhe perdoou. Isso é um exemplo, como Jesus usa, de dizer: olha, vocês devem perdoar. Porque vocês foram perdoados por pecados muito mais graves do que vocês cometem uns com os outros. Do que alguém possa cometer com você. Nós pecamos contra Deus. Pense nisso. Quantas vezes nós ficamos aquém do que Deus deseja? Dia a dia, irmãos. Não é uma vez no mês que nós desagradamos a Deus, é todo dia. Ou fazendo algo que nós não deveríamos, ou deixando de fazer o que deveríamos. Se nós não pecamos por omissão, pecamos por comissão. E Deus suporta essas coisas, nos perdoa. Nós temos obrigação de perdoar-nos uns aos outros. Nós não podemos pensar sequer em outra opção que não seja perdoar. Se você foi perdoado. Se você não foi perdoado com Cristo, eu te entendo. Se eu não fui perdoado e você também não, então dá para entender o seu rancor, a raiz da amargura que você carrega, porque você não experimentou o perdão. Aí dá para entender. E, obviamente, se é o nosso caso, meu e seu, nós vamos pagar por isso. Mas dá para entender. Agora, não dá para entender alguém que foi perdoado e não perdoar. Aí não dá para entender. Alguém que entendeu isso de fato, alguém que experimentou isso de fato, alguém que é grato pelo que Cristo fez, pelo que Cristo suporta, pela paciência dele, e não conseguir estender isso a um irmão que peca contra mim, muito menos do que eu peco contra o meu Deus, o meu Senhor Jesus Cristo. Ah não, irmãos. Peçamos a Deus então para entender isso. Aqueles que foram perdoados, aqueles que alcançaram misericórdia, devem ser misericordiosos. Vamos voltar ao texto? Agora, para ir caminhando para o final, Simei aparece. Vocês lembram de Simei? Quem que era Simei? Vamos ler o texto, a gente vai lembrar. Vamos lá. Olha o versículo 16. Eu vou ler aqui, acompanhem comigo. Apressou-se Simei. Então Davi está vindo para Jerusalém, mas não chegou ainda não, tá? Ele ainda está passando o Jordão. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. Até aí. Então, quem que é esse Simei? Ele já apareceu anteriormente, nós já o encontramos na narrativa anterior. Simei aparece nesse mesmo livro, 2 Samuel, no capítulo 16, alguns capítulos atrás, quando Davi está fugindo de Jerusalém por causa de Absalão. Ele está fugindo e este homem, quando ele passa por esse território, o território, como diz o texto, de Baurim, Davi encontra esse homem Simei, que é um descendente de Saul. Lembra que Saul era de Benjamim, da tribo de Benjamim, Saul.
aquele rei mau que perseguiu Davi. E esse Simei era de Benjamim, era um benjamita. E quando Davi passa fugindo de Absalão, esse Simei começa a amaldiçoar Davi. Seu maldito, seu traidor, você que matou Saul, você que matou Isbosete, e Davi não tinha nada a ver com a morte de Saul nem de Isbosete. Mas foi você deu um golpe no trono, você roubou o trono quando nasceu, maldito, Deus está te dando a paga, seu maldito. E começou a tacar pedra em Davi. E aí, o mesmo Abisai que nós encontramos aqui, que era irmão de Joabe, sobrinho de Davi, ele diz assim, lá no acontecimento anterior, ele diz assim, deixa eu matar esse homem, hein? Deixa eu matar esse Simei. Aí Davi, não, faça isso não. Deus está usando ele para me corrigir. Eu mereço essas coisas. Eu pequei, eu mereço isso. Quem sabe Deus vai transformar essa maldição em bênção para mim, como de fato Deus fez pela misericórdia com Davi. Mas ele amaldiçoou. E agora Davi está voltando. Agora Davi está voltando para o trono e está lá Simei. O que Davi vai fazer com o Simei? O que Simei está esperando? Davi vai destruir Simei, porque Simei amaldiçoou a Deus. E outra coisa, Davi tinha a força da lei para destruir Simei, porque a lei de Moisés diz assim, lá em Êxodo 22, contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Bom, as eleições já passaram, né? Aqui no Brasil. Talvez a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para falar sobre isso. Gente que fala mal do presidente. Pode ter as falhas que for, irmão. Pode não ser o seu presidente preferido. Mas Deus abomina esse tipo de coisa. Eu e você deveríamos tremer quando alguém amaldiçoa uma autoridade. Não falarás mal do príncipe do teu povo. Ah, meus irmãos. Ah, meus irmãos. Às vezes o magistrado não é da tua linha. Como nós já tivemos no Brasil aqui, presidente de várias linhas. Mas temos que respeitá-lo. Não concordar com o que faz uma coisa. Xingá-lo, acusá-lo de coisas que não são comprovadas, é um pecado. Independente de quem esteja no cargo. É um pecado falar contra um príncipe do povo de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor não ousou proferir insultos a Satanás. Diz lá no Evangelho, diz lá no Novo Testamento, que o anjo do Senhor não ousou proferir insultos contra Satanás. E eu e você falando mal do príncipe do povo, cuidado, cuidado. Nós podemos criticar e devemos criticar posições que vão contra a palavra de Deus, mas jamais falar contra. Jamais falar contra. Vamos lá? Olha só o que diz o versículo de número 16. Então, apressou-se Simei, filho de Gera, agora que a gente já sabe quem é Simei, lembramos, né? Que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Agora veja esse versículo 17. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. Versículo 18 até o 20 aí. E o atravessaram o Jordão, para fazerem passar a casa real e para fazer o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostou-se diante do rei, quando este ia passando o Jordão. E lhe disse, olha o que Simei disse a Davi: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso, sou o primeiro que, de toda a casa de José, desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Caminhando aqui para o fim, nós temos algumas coisas importantes aqui, e não podem nos passar desapercebidas. A primeira coisa é que, quando Simei vai ter com Davi, ele leva 1000 homens de Benjamim. Para quê? Pense só comigo. Para que 1000 homens? Mas diz o texto que ele levou 1000 homens, que não era um contingente maior do que Davi tinha,
era próximo. Então Simei está se aproximando de Davi, aparentemente para conquistar o coração do rei e ter dele o perdão, mas ao mesmo tempo ameaçando o rei caso contrário. Ou seja, olha, me perdoa, vai ser melhor para você. E ele diz mais, ele diz assim, eu sou o primeiro da casa de José que vem ter com o rei. Parece que não é nada isso, mas é muita coisa. A casa de José era composta de 3 tribos. Benjamim, de onde era Simei, porque Benjamim era irmão de José, e dos filhos de José, que eram 2 tribos, Manassés e Efraim. Lembram-se? Só que Manassés e Efraim, baixaram Mateus, era presbítero Evanildo, eram as 2 maiores tribos de Israel. Então, o que a princípio, segundo os estudiosos do texto, o que Simei está querendo dar a entender a Davi? É o seguinte, ó, eu vim aqui te pedir perdão. Me perdoa, rei. Se não perdoar, ó, tô com 1000 homens aqui. É o recado que os 1000 homens passam. Não tem por que alguém pedir perdão e levar um exército junto. E outra coisa, viu? Cuidado com o que o senhor vai fazer comigo. Porque eu sou da casa de José. As maiores tribos estão conosco. Efraim e Manassés são nossos irmãos. Se o senhor não me perdoar, Efraim e Manassés podem não gostar. Então toma cuidado com o que o senhor vai fazer agora. Olha que tipo de reconciliação que Simei quer. Ele quase que está obrigando Davi a fazer um movimento, porque ele se vê politicamente ali meio que nas cordas. Se ele não perdoar, ele pode colocar em risco os homens que estão com ele numa batalha ali. Se ele não perdoar, ele pode perder Efraim e Manassés, que são as 2 maiores tribos. Imagina você querer reconstruir um reino, unir um reino com as 2 maiores tribos contra você. Mas Davi age bem. Davi entende o momento, tem sabedoria e joga segundo o jogo. Davi joga segundo o jogo. E o crente faz isso, viu? Davi não pecou aqui, não. Nós vamos dizer que ele deu perdão, mas ele é prudente como uma serpente. Ele entende o que está em jogo. Não é que Simei não merecia a morte. Ele merecia, maldito aquele que falar mal do príncipe do povo. Ele merecia morrer, Simei. Mas Davi entende que tem algo maior a ser preservado. Esse não é o plano dele. Tanto que ele entende isso na resposta que ele dá para Abisai. Olha só, o versículo de número 21. Então respondeu Abisai, estava junto ali na hora, ouviu a conversa, e Abisai disse a Davi, Abisai era também sobrinho de Davi, diz assim, Abisai, lembra que Abisai era irmão de Joabe, né? Ambos filhos de Zeruia. E disse, não morreria, pois Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor, ou seja, rei Davi, esse homem tem que ser morto, disse Leda, Abisai a Davi. Tem que matar esse homem. Esse homem é maldito, amaldiçoou o Senhor, agora que está voltando o Senhor, quer pousar como se não fosse nada. E se ele se rebelar de novo? E se ele te amaldiçoar de novo? E se ele, a exemplo de Absalão, levantar uma rebelião contra o Senhor, como fez Absalão? Esse homem tem que morrer. E lembra que a lei está do lado de Abisai. Lembra da lei? Ele é maldito porque falou mal do príncipe do povo. Compra a lei. Aí é o que Davi responde para Abisai. Porém, versículo 22, Davi disse a ele, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários. A ideia aqui é a seguinte, irmãos. Olha, não me atrapalhe. Abisai, não me atrapalhe. Você está sendo meu inimigo agora. Eu tenho um plano aqui, tem algo mais importante aqui em jogo. Tem algo mais importante. Então, você está sendo meu adversário aqui. Você está me atrapalhando. E aí, veja só. Continua Davi e Abisai. Morreria alguém hoje em Israel? Tem algum clima para alguém morrer? A tribo de Judá me aceitou de volta. Estou indo para sentar no trono lá. As tribos de Israel já estão se movimentando para reconciliarem comigo. Aí eu vou e mato o homem. Aí é o quadro perfeito para colocar tudo em risco de novo. Não, já está me atrapalhando. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes na igreja, Deus guarde que às vezes, mas às vezes é muito mais do que algumas vezes. Alguém te chateia. Alguém fala mal de você, você fica sabendo. Alguém não te cumprimenta. Alguém não gosta do jeito que você faz. Alguém faz uma crítica de você para outra pessoa e você fica sabendo também. Só que você
como é um crente, você vai entender que há algo maior do que o seu ego. Algo maior em jogo. A paz da igreja de Cristo. A falaram mal de você. Não. Eu quero saber o que... Não. Mas eu falo, não. Por favor, meu irmão. Você pode ir lá falar com ele, é divertir, mas não fala pra mim, não. Acerta lá você com ele. Mas é importante. Não. Sabe? Não ficar importando com vingança pessoal. Porque se Davi se importasse, ele tinha destruído o plano de reagrupar, unir novamente Israel. Mas ele entendeu que havia algo maior, que era a preservação do povo de Deus, da nação de Israel. Ele levou aquilo para o pessoal. O nosso Senhor Jesus Cristo fez isso. Ele não levou as coisas para o pessoal. As ofensas, ele as suportou. A falta de fé dos discípulos, ele relevou para ir à cruz. Já pensou se ele desistisse? Ele tinha motivo de desistir. Vocês vão me abandonar, vocês não creem em mim. Chega, resolvam o seu problema aí. Cansei de vocês. Mas há algo maior em jogo. A vontade de Deus para o seu povo, pelo qual Cristo veio se entregar. E Cristo entendeu isso. E nós temos o Espírito dele, irmãos. Deus nos preserva através da negação de nós mesmos. Só haverá paz aqui na igreja, e a nossa igreja, pela graça do bom Deus, pela graça dele, tem crescido. Mas quanto mais nós crescemos, mais possibilidade de atrito, porque é mais gente. São cabeças diferentes, é tipo de pessoas diferentes, costumes diferentes, então é mais atrito, mais chance de problema. Se nós não anularmos a nós mesmos, como fizera Davi, e muito mais como fizera Cristo, então, meus irmãos, nós não teremos paz. É preciso que nós neguemos a nós mesmos. Tomemos a cruz, a ofensa, e guardemos para nós que ela morra ali. Para que a paz de Cristo reine. Para que a unidade do povo permaneça. Então esforçai-vos pela unidade no vínculo do Espírito Santo. Esforçai-vos por ela. E esforçai não levar em conta a ofensa, o desagrado, a falta de educação. É não levar em conta isso. É esmurrar, lembra de Paulo disso? Eu esmurro o meu corpo e o reduzo ao pó, à escravidão, para não pecar. Eu sinto a ofensa, eu sinto tudo, mas eu não falo nada, eu não quero dar a mesma paga na minha moeda, eu me humilho, eu esmurro o meu corpo para preservar a paz da igreja. Ela é que importa e não eu. Aí você fala, pastor, mas isso não é tão fácil. Mas aí a Bíblia responde, tudo nós podemos, naquele que nos fortalece. Tudo nós podemos, pelo Espírito de Cristo em nós. Se você é dele, em você habita o Espírito dele, que lhe dá força para agir assim, em prol da unidade do corpo. Terminando, versículo 23 diz assim, então disse o rei a Simei, não morrerás, e lhe jurou. Davi disse a Abisai, olha, eu vou ser colocado no trono. Eu fui reconhecido, eu não vou matar ninguém agora. Não, de forma nenhuma. Simei, eu te juro, você não morrerá. É interessante que depois, lá em 1 Reis 2, quando Davi está próximo da morte, ele chama Salomão, que vai reinar no seu lugar. E ele vai dizer lá em 1 Reis para Salomão o seguinte, não permitas que Simei desça à sepultura de forma natural. Faça com que ele morra. Sabe, Davi diz aqui, Simei, você não vai morrer, eu te juro. Mas a Salomão, depois Davi diz, não permita que ele desça tranquilo à sepultura. E por que Davi faz isso? Porque Davi, é muito provável nós vamos ver isso, que Davi percebe, com o passar do tempo, que Simei não é confiável. Davi, ele cumpre a promessa. Davi não estende a mão contra Simei. Mas Davi, pensando no reino do seu filho, na continuidade do reino, ele diz, meu filho, toma cuidado com Simei. Ele vai lhe trair. E você não permita que ele desça tranquilo à sepultura. E nós vamos ver, se Deus permitir, lá em 1 Reis, que vai acontecer isso. Simei vai trair a Salomão. Ele vai se levantar contra, ele vai desobedecer a Salomão. E Salomão vai destruí-lo. E é interessante isso, né? Às vezes, a pessoa não recebe o juízo imediato.
mas não quer dizer que ela ficará sem juízo. Nós vimos aqui que o interesse de Simei não é o arrependimento com Davi. Ele está pensando na vida dele, na pele dele. Tanto que ele vai arrepender-se ameaçando Davi. Ele está pensando nele. Não está arrependido de nada, não. Ele viu que a estratégia dele deu errado. Ele confiou em Absalão, agora Davi voltou, Absalão é morto, quer morrer a ele, então ele dá um jeito de pousar de arrependido. E Davi, por hora, diz, não vai morrer, não. Mas isso não quer dizer que Deus não julgaria. E aí eu termino com essa palavra. Irmãos, Jesus, ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele faz isso a todo o que crê, graças a Deus. Graças ao bom Deus. A nós, pecadores. A nós, Israel, que traímos o rei, mas o rei nos perdoou. E tomou a iniciativa para nos reconciliar com ele mesmo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas que ninguém saia daqui sem ser advertido. Se nosso intuito em se arrepender diante do rei é falso, como disse Simei, nós seremos mais cedo ou mais tarde punidos por isso. Simei foi procurar o rei, mas não foi sinceramente. Ele estava pensando na pele dele. Assim, pessoas que frequentam a igreja por convenção social, por negócios que vêm a chance de fazer dentro da igreja, por quererem um local onde possam se destacar, por outras paixões. Eles se aproximam do rei, mas não sinceramente. O fim deles é serem destruídos, como Simei. Ele se aproximou, mas não sinceramente. Ele foi destruído. Portanto, meu irmão, Cristo te convida a vir a Ele. Ele veio a nós morrer por nós. E te convida ao arrependimento verdadeiro. Ele tem poder para perdoar todos os seus pecados. Quais sejam, os do passado, os de ontem, os de hoje de manhã, com o qual você e eu ofendemos a Ele. Ele perdoa tudo. Se você vier sinceramente diante dele, arrependido de fato. Mas se nós não viermos, não pense que nós escaparemos. Nós não escaparemos, porque ele conhece o coração. Lembra de João que a gente está vendo? Ele conhece o coração do homem. Ele sabe o que nos traz aqui. Então que ninguém venha, nenhum de nós esteja aqui da maneira incorreta. Nós estejamos aqui porque verdadeiramente nos arrependemos e conhecemos a graça e o perdão de Cristo. E confiamos tanto na graça quanto no perdão do nosso Salvador. Esse rei que pode nos salvar. Esse rei que pode nos livrar da morte de fato. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.